O nome do programa de hoje é Como Treinar os Meus Funcionários. Pô, esse título é uma parada interessante. A gente tá aqui, eu acho que todo mundo já sabe muito bem qual que é o objetivo de estarmos aqui, mas aqui nós discutimos as formas de fazer gestão, gerenciar, administrar ou tocar essa parada que se chama oficina mecânica, de uma forma que dê menos dor de cabeça, de uma forma que seja menos estressante possível. E, mais uma vez, o programa de hoje é como treinar os meus funcionários. É um tema recorrente, mas eu acho que vale a pena mostrar e abordar ele dessa forma que a gente vai abordar hoje. Sabe por quê? Porque acontece demais, lá na SR Motors acontece demais. Sabe o quê? O cara chegar, ou um dono de oficina, ou às vezes até mesmo um dono de uma outra empresa que nem seja uma oficina mecânica, e elogiar os funcionários da SR Motors. Eu tenho muito orgulho de cada um que trabalha lá junto comigo. E logo que a galera começava a elogiar, começava a falar, eu já ficava meio bolado, né? Porque junto com o elogio sempre vem uma proposta de emprego. Olha que parada interessante, né? E tem um cara que frequenta a SR Motors que ele é muito, mas muito amigo nosso. Que uma vez ele chegou em mim e ele falou: Sérgio, cara, você sempre tem uma equipe muito bem treinada, você sempre tem uma equipe engajada, um pessoal competente, você tem sorte, né? Pô, aquilo me deixou feliz, só que ao mesmo tempo me deixou um pouco preocupado. Por que preocupado? Porque assim, eu falei, cara, será que é só sorte, né? Será que é só sorte? Aí eu peguei e comecei a olhar um pouco para isso, porque eu não sei vocês, quem aí que nunca visitou uma oficina mecânica, ou quem nunca visitou uma outra empresa qualquer, que você vê que o funcionário, que você vê que a funcionária, que o atendente, ou o técnico que está te atendendo, que você olha, você elogia, você fala assim, caraca, meu, eu queria ter um funcionário desse na minha equipe, eu queria ter um cara desse no meu time. Já aconteceu com você isso daí? Se a sua resposta for sim, a minha também é. E aí, depois desses episódios do pessoal passar, chegar, cumprimentar e falar que queria roubar, né, entre aspas, que queria levar os meus funcionários, a uma das meninas que trabalha junto comigo, recentemente recebeu uma proposta de emprego de um cliente, cara, e o cliente não tinha nada a ver com oficina mecânica. O cara levou um carro para arrumar e o cara mexia com, sei lá, com uma parada de imagem, e não sei qual eram os equipamentos que o cara vendia, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Então, só para vocês verem que constantemente a gente tá acontecendo isso com a gente. E quando isso começar a acontecer com você, não fique triste. Fique feliz, porque você sabe que você está no caminho certo, no treinamento e desenvolvimento da tua equipe. Mas, então, se você já teve vontade, é porque a pessoa que está treinando aquele funcionário, que você teve vontade de falar, pô, eu queria um cara desse na minha equipe, significa que, né? Ou você precisa melhorar os treinamentos que você dá, ou você precisa melhorar os treinamentos que você dá, ou deve estar faltando alguém no seu time aí para que você coloque, né? Mas só que é o seguinte, ó, isso aqui, deixa eu te explicar já o que vai acontecer nessa parada. Muita gente acha que como treinar a minha equipe, né? Aí o pessoal fala, Sérgio, para você pode ser fácil isso porque você já foi professor de Senai, você dá consultoria, e eu digo para você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a parte boa que eu vou te dizer. É uma triste notícia, mas é uma notícia boa também. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Você não precisa ser professor, você não precisa ser professora, você não precisa ser consultor, não precisa ser consultora para você desenvolver, para você treinar a sua equipe. Muita gente acha que treinar a equipe é o cara ir lá e falar assim pro funcionário, ó, você vai pegar essa correia dentada aqui, você vai trocar ela assim, assim, assim e assado. Beleza, isso é treinar a equipe? Isso é desenvolver a equipe? Sim, isso é treinar a equipe, isso é desenvolver a equipe. Só que,
eu reconheço que e entendo, né, que nem todo mundo tem as técnicas de ensinamento, né, e nem todo mundo tem paciência para ensinar, né? Então, quando eu estou falando aqui de treinamento de equipe, se você não é professor, se você não é professora, não se preocupe, porque você não precisa saber ensinar. Nos como fazer aqui, eu vou te dar dicas de como fazer essa parada, beleza? Então não se preocupe se não é professor, se não é professora, que não é disso que nós vamos falar aqui hoje. É óbvio, se você tiver essas competências, digamos assim, a pessoa vai aprender do jeito que você quer ensinar, né? Mas convenhamos, né? Se você ensinar o seu funcionário a trocar uma correia dentada de Fox, ou eu ensinar o funcionário a trocar uma correia de Fox, ou qualquer outra pessoa ensinar o funcionário a trocar uma correia dentada de Fox, o cara vai aprender a trocar uma correia dentada de Fox, não é verdade? Então, independente de quem estiver ensinando, a pessoa vai aprender. Beleza? Tá combinado? Então não precisa ser único, exclusivamente você para estar fazendo essa parada. Tá? Eu vou contar mais uma historinha aqui pra vocês. Um certo dia eu tinha um grande amigo meu. Eu ainda tenho como conhecido, mas nós não somos mais tão próximos, né? O cara mexe com nacionalização de computadores. Olha essa parada. Ele trabalha dentro de um grande magazine, de um grande e-commerce. Hoje em dia, antigamente era magazine, hoje em dia a gente já pode chamar de e-commerce. E esse lugar vende muito computador, mas vende muito computador. E tem muito computador que ele vem de fora, ele vem para o Brasil. E quando essa mercadoria chega no Brasil, o que acontece? Eu nem sabia que existia essa parada. Precisa nacionalizar o produto. Ou seja, colocar um manual em português, colocar o cabo da tomada, que é aquela tomada de 3 pinos. Na época precisava fazer umas paradas que era mais ou menos isso daí. E aí eu falava, ô brother, cara, como é que você consegue uma equipe? E o cara tinha que ter 30, 40, 50, dependendo da época, 100 funcionários. E eu falava, brother do céu, cara, como é que você consegue treinar todo mundo para fazer essa parada? Você tá louco? Como é que você tem uma escola dentro da tua empresa? Ele falou, Sérgio, não, eu não tenho uma escola. E esse cara, ele não sabe ensinar também, ele não tinha talento nenhum para ensinar as pessoas, e ele estava se desenvolvendo como um líder ainda, né? E aí ele falou, Sérgio, aí esse cara pegou e me fez uma pergunta. Lá, nossa, bem muito antigamente. Ele falou, Sérgio, o que você acha mais difícil? E óbvio, né, que quando ele nacionalizava esses produtos, né, e quando esses produtos eram vendidos, às vezes dava suporte, às vezes dava garantia, ele tinha que trazer esse produto para dentro da loja dele, dentro da oficina dele, né, e ele tinha que consertar esses equipamentos. E era aí que me pegava, era aí que me intrigava, que eu falava, pô, cara, eu tenho que consertar carro, você tem que consertar computador, é hardware, é software, um monte de parada, como é que você faz? Esse cara falou uma coisa pra mim que mexeu muito comigo. Ele falou assim, Sérgio, o que você acha mais difícil, consertar computador ou consertar carro? Eu falei, cara, é muito mais difícil consertar computador, software, hardware e não sei o que, papapá. Ele falou assim, não, cara, tudo, se você tiver um processo de desenvolvimento, ou se você tiver padrões, né, se você tiver padrões, fica fácil de ser feito. Vou dar um exemplo de padrão para vocês. Fazer a troca de correia dentada, existe um padrão para fazer uma troca de correia dentada. Quando a pessoa aprende a fazer a troca da correia dentada, existe o padrão. Qual que é o padrão? Pegar o diagrama o diagrama da correia, ver onde são os pontos, onde que são os sincronismos e faz a substituição. Acabou. Esse é um padrão. Mas nós não estamos aqui para falar de padrão. Nós estamos aqui para falar de
Treinamento e desenvolvimento de equipe. Mas você consegue perceber que uma coisa acaba puxando a outra? Você entendeu? Então se tem um padrão, se tem um processo, fica tudo muito mais fácil. Ou seja, olha, a partir do momento que você foi lá e fez o curso, depois eu vou falar pra vocês onde é que vocês podem mandar esse pessoal pra treinar, enfim, um monte de outras coisas. Mas naquele dia eu me questionei, eu falei assim pra mim, falei, cara, eu estou limitado, eu, Sérgio, como líder da minha equipe, né? Eu estou limitado. E aquele dia eu tomei consciência, naquele dia caiu uma ficha pra mim que depois daquilo lá, quem acompanha a gente aqui há mais tempo, eu falo que deu uma martelada na minha cabeça. Aquilo deu uma martelada na minha cabeça, aquela linha de raciocínio entrou na minha cabeça de uma forma e o pensamento ele veio da seguinte forma. O que eu pensei? Eu pensei que as habilidades que eu tinha me levaram até aquele ponto. Se eu quisesse crescer mais, se eu quisesse evoluir mais, eu ia ter que buscar novos conhecimentos e novas habilidades. Ou seja, qual que é o recado que eu quero passar para você? Que a tua capacidade e as tuas habilidades e as tuas competências trouxeram você até o lugar que você está hoje. Mas ela não vai te levar para o próximo nível. E qual que é o próximo nível? Dependendo de onde você quer chegar com a sua empresa. Desenvolver a sua equipe para que você consiga delegar as paradas e conseguir fazer outras coisas que você não faz mais. Beleza? Então, voltando a falar de gabaritos e processos, é essa parada que esse meu amigo que nacionaliza esses produtos falou assim pra mim: Sérgio, faz assim, faz assado. Uma vez, eu tava conversando com um rapaz também, dentro da oficina dele, ele falou assim: Sérgio, você sabe qual que é, velho? Por que é difícil fazer, né? Desenvolvimento de funcionários? Porque, pô, o cara não aprende. Deixa eu colocar uma parada na sua cabeça a partir de hoje, eu quero que você comece a pensar nisso. A responsabilidade do cara aprender ou não é sua. Não é você que tem a obrigação de fazer com que aquele cara absorva aquele conteúdo. Você só tem a obrigação de incentivar e de dar condições que daqui a pouquinho eu vou falar disso. Mas desencana que é você que tem que se responsabilizar pelo aprendizado desse cara, pelo conteúdo que ele aprende, não é você. Porque a galera tem medo de fazer e tem medo de se frustrar com o treinamento de funcionário, de o cara não fazer, ou do cara fazer e não ficar bom. Cara, não é você, a obrigação do cara aprender é do professor que está ensinando ele e do comprometimento dele, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma parada que se chama maturidade profissional. Então desencana, você não é o responsável pela absorção do conhecimento desse cara, tá? Porque a galera se frustra porque o funcionário não vai, mas aí já não é um problema seu, tá? Daqui a pouquinho, um pouquinho mais pra frente eu vou falar de como fazer. Meu, prestem atenção, peguem, era para eu ter falado isso para vocês no começo, peço até desculpa inclusive. Pega papel e pega a caneta para vocês anotarem o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que, meu, vai ser uma dica de ouro. Enquanto vocês vão pegar papel e caneta, eu vou cumprimentar essa galera que foi chegando. Mecânica Araújo, boa noite, Araújo, lá em Itapevi. Um grande abraço para vocês. Aqui alguém comentou alguma parada que foi, deixa eu ver aqui. O Éder Marquezin: é só ser o líder que o profissional precisa para executar seu trabalho tranquilo. É isso aí, estamos falando de... Olha aí, a gente está falando de treinamentos de funcionário. A galera já entendeu que está relacionado à liderança. O Zeno Automotivo, o Zeno é o Thiago que está lá em Maceió. Bom, parei para cumprimentar a galera, então agora já podemos voltar para que a gente fale do próximo passo que eu vou falar,
de uma parada que eu dei uma nomenclatura que chama-se MP. MP. O que significa MP? Significa maturidade profissional. Nós não vamos falar dos níveis, hoje são 4 níveis que existem de maturidade profissional: nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Mas não dá pra falar disso numa live, a gente vai ter que pegar essa parada e fazer com um pouco mais de tempo, tá? Deixa eu cumprimentar também Carlos Maia, que chegou, todo mundo que tá chegando, tá? Um grande abraço pra todo mundo, eu fico muito feliz quando vocês estão engajados. Eu só não tô vendo a galera comentar e falar muita coisa aí, eu quero que vocês falem, comentem, mandem dúvidas e mandem as paradas, beleza? Então, beleza. Voltando a falar de maturidade profissional, que existem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu perdi muitos bons profissionais lá na SR Motors. Muitos bons profissionais. Uma vez, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu perdi um funcionário. Eu queimei, né, um funcionário, porque o cara, ele era um excelente mecânico. Um mecânico foda. De maturidade profissional para ser mecânico, ele já era M4. Ele já era M4, que tem os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O cara era M4. E eu promovi o cara para chefe de oficina. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei um M1 de chefe de oficina. Eu ganhei um M1, ou seja, eu perdi um excelente mecânico, perdi entre aspas, né? E ganhei um chefe de oficina iniciante, vamos chamar assim, né? E é isso que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente não consegue entender, pelo menos eu, na minha época, eu não conseguia entender o que era essa parada de maturidade profissional, né? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês: tudo bem você pegar um M4 que é um mecânico nível 4, você ganhar um chefe de oficina nível 1, não tem problema, desde que você entenda qual que é o nível de maturidade profissional do cara, você coloque ele na caixinha certa e você vá treinando as habilidades e as competências que esse cara precisa ter, beleza? Pega papel e caneta aí que eu vou falar pra vocês as principais características para que o cara se torne um M4, vamos chamar assim, né? Esse cara precisa ter confiança e segurança, porque ó, às vezes a gente tem um mecânico, o cara é foda, né? Vai lá, troca a correia dentada, resolve BO, faz o diagnóstico certo, apaga a luz da injeção, conserta até transmissão automática. Mas aí, e o cara é super confiante, mas aí você transforma esse cara, você promove esse cara para ser um chefe de oficina, ele não tem confiança, ele não tem segurança para decidir qual que é o carro que vai ser consertado primeiro. Ele não tem confiança para tomar a decisão de, olha, fulano, ciclano, beltrano vai fazer X, Y e Z. Por quê? Porque ele é o cara, mas ali na área dele, ele não tem confiança e segurança para resolver a parada que você colocou ali para resolver a partir daquele momento. Você entendeu? E você, como líder, você precisa ter essa sacada. Fala assim, pô, peraí, o cara, ele não é o M4 agora ele é um chefe de oficina com habilidades limitadas, né? Capacidade de disposição para o trabalho, né? Porque assim, quando a gente está começando um novo trabalho, mesmo que dentro da oficina mecânica, quem acompanha o método aqui já está ligado que nós dividimos o método, a SR Motors, ela tem 3 áreas, né? A área técnica, / operacional, a área comercial e a área administrativa. Se eu tirar um cara foda da área operacional, o cara já é o cara era um mecânico bom, passei esse cara para ser chefe da oficina, ele virou um chefe de oficina muito foda,
Aí agora eu quero promover esse cara para a área comercial. Pô, quando esse cara vier para a área comercial, é uma área completamente diferente. São outras habilidades, outro tipo de confiança, outro tipo de capacidade de decisão que esse cara precisa ter, né? Então o que que acontece? Eu preciso ficar antenado nessa parada. Então são as 3 áreas que a gente entende lá na SR Motors que existe. Beleza? Começou a fazer sentido para vocês? Alguém já teve essa experiência de alguém falar assim, pô, eu queria roubar esse funcionário seu. Quando acontecer isso, fiquem orgulhosos, tá? Pô, eu quero levar esse cara. Pô, fulano recebeu uma proposta de trabalho. Isso significa que o cara está se destacando e ele precisa crescer dentro da sua empresa, né? Eu já vi funcionário sair porque não tinha mais para onde crescer dentro da empresa. Proatividade é uma das paradas que eu coloco como maturidade profissional, disposição para o trabalho, capacidade de lidar com frustrações. Por que capacidade de lidar com frustrações? Pense aí você o que é uma parada que frustra um pouco a gente, né? Dono de oficina, mecânico, quem trabalha dentro de oficina se frustra ou não? Ou não? Você não faz aquele puta atendimento do cara, investe um puta de um tempo para fazer o diagnóstico e aí o cliente vai lá e não faz o serviço. Pô, isso é uma mega de uma frustração, né? Esses dias eu falei lá na live anterior, eu falei sobre processo judicial, né, de funcionário, e eu falei um pouquinho, tipo, às vezes a gente faz tudo e o cara vai lá e acha que tem o direito de ir lá e processar por algum motivo ou outro, e isso é um tipo de frustração no meu ponto de vista, né? Então depende do grau de maturidade profissional dessa pessoa. Ela precisa ter a habilidade de lidar com frustrações, beleza? Autoconhecimento, cara, aí meu, autoconhecimento é uma parada isso murmura, isso circula dentro dos maiores níveis, vamos chamar dos maiores níveis, né, de frustração, de capacitação, melhor dizendo, autoconhecimento. Então, identifique, né, o que os teus funcionários, mais ou menos M1, M2, M3, M4, mais ou menos em que área que esse cara tá, e vai entregando capacidades para esse cara. Não vai dar para falar muito sobre isso daqui, mas vai entregando para esse cara treinamentos a respeito disso, beleza? Alguém falou aqui, ó, retorno de serviço me frustra. Exatamente, retorno de serviço frustra mesmo, né? Mas o profissional que está ali naquela área, ele precisa ter a capacidade de lidar com esse tipo de frustração, né? E uma outra habilidade também, uma outra forma de fazer treinamento de funcionários, eu já falei isso daí aqui, mas eu vou repetir isso daí novamente, porque eu prefiro pecar pelo excesso e não pela falta. Uma coisa que a gente tem o péssimo hábito, eu tive o péssimo hábito de não fazer antigamente, era o seguinte: a equipe estava lá com um tipo de problema muito grande, que ninguém conseguia resolver, aí tinha que ir lá, a gente tinha que entrar em ação. Ou um problema na área técnica, ou um problema na área comercial, ou um problema na área administrativa. Eu já passei por todas as áreas dentro da SR Motors, então eu tenho história para contar em todas as áreas. Principalmente na área técnica acontece isso bastante. O cara tá lá e não consegue achar um defeito, eu ia lá e encontrava o defeito e eu não passava para a equipe como que eu resolvia aquela parada.
né? Eu não falava o passo a passo de como resolver aquela parada. Olha, primeiro eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Depois eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Depois eu fiz aquilo por causa disso, 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 disso. Às vezes a gente tem o péssimo hábito de não se comunicar com a galera no que diz respeito a isso. Então divida o conhecimento com os seus funcionários. Tem líder, eu já ouvi muito disso, né? Principalmente em fábrica, tem gente que fala, pô, meu líder não me ensinava, pô, meu líder não isso, pô, meu líder não aquilo. Quando o cara faz isso, o que que acontece? Ele não quer dividir o conhecimento com o restante da equipe, para quê? Para que ele não seja substituído. Só que o cara não tá ligado que isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele não possa ser promovido para outras áreas. Então, quando o cara não divide o conhecimento que ele tem com a equipe dele, ele acaba atrofiando todo o time, porque ele fica com medinho de ser substituído. Mas é óbvio que o dono da oficina não vai ficar com medo de ser substituído, né? Eu percebo que vários donos de oficina têm esse hábito mesmo de não se ligar nessa parada de dividir no conhecimento, de ir ensinando, entre aspas, né? Porque é difícil ensinar? É difícil ensinar, é difícil ensinar. Você sabe por quê? Lá na SR Motors, a gente implantou um processo de desenvolvimento de pessoas, né? E o que aconteceu logo no começo, né? A gente pedia para que eles trouxessem um certificado de capacitação uma vez por mês. Sabe o que acontecia? A galera não trazia no começo, assim, sabe? Principalmente quando o funcionário é novo. Recentemente a gente precisou dar um feedback para um dos funcionários, né? O cara teve 30 dias para entregar o certificado. E aí, ele não entregou. E lá a gente tem um programa de incentivo. Qual que é o programa de incentivo? A gente dá uma bonificação, né, no salário do cara. Porque assim, a gente incentiva desta forma. Existem várias outras formas de você incentivar. Dependendo da quantidade de funcionários que você tem, você pode criar um painel lá e todo funcionário que entregar um certificado, o que você faz? Você vai lá e pum, pendura o certificado do cara lá, daqui a pouco você vai... Antigamente eu falava para colocar no quadro, né? Só que, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, se o cara entregar 12 certificados por ano, se tiver um funcionário, você vai ter que colocar 12 certificados num quadro. Se você tiver 4 funcionários, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, são 48 certificados que você vai ter que mandar pôr no quadro. Então vai começar a ficar muito caro essa parada. Então, existe uma forma de você incentivar e criar uma disputa saudável entre eles e para que isso funcione, para que isso dê certo. Agora aqui, como a gente está em final de ano, né, dia 28/12/2020, eu não sei vocês, mas o que acontece? A gente já está fazendo todo o planejamento para o ano de 2021, né? E alguns alunos do método também passaram dia 24 mandando lição de casa para a gente corrigir, porque já estavam fazendo o planejamento do ano de 2021. Vou ensinar uma coisa para vocês agora. Lembra que eu falei para vocês pegarem papel e caneta? Vou dar uma dica. Pega papel e caneta, é sério, gente. Anota isso que eu vou falar para você agora. Anota, não perca tempo, anota. Existe uma parada, né, que a gente fala, pô, porque o funcionário não faz o curso, pô, porque é difícil o cara fazer o curso, pô, porque é difícil, etc e tal. Vou falar uma coisa para você a partir de agora. Todo mundo que acompanha a gente já sabe que a gente chama algumas paradas, a gente chama de desculpa de adulto, né? E essa choradeira aí, de que o funcionário não... porque os seus faz, os meus não fazem. O meu isso, o seu... Não. Essa choradeira aí... Vocês lembram... Acho que
depois de respirar, quando a gente nasce, quando a gente sai de dentro da barriga da nossa mãe, depois de respirar, porque eu acho que quando a gente sai da barriga da mãe, acho que a primeira coisa que a gente faz nesse mundo aqui, né, depois que a pessoa saiu da barriga da mãe, acho que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Respirar, não é verdade? Depois que você respira, o que você faz? Depois que você respira, o que você faz? Responde aí em voz alta. Depois que você sai da barriga da sua mãe, você respira, o que você faz? Você tem que tomar um fôlego para fazer isso que você vai fazer depois que você sai da barriga da sua mãe. Quem se arrisca a dizer o que é? Quem se arrisca a dizer o que é? Quem se arrisca? Depois que a gente sai da barriga da mãe, que a gente respira, a gente começa a chorar. Ó, o Maia acertou. A gente chora. A gente chora. E eu posso falar uma parada pra você? Isso funciona. Ó lá, a Switch também acertou. Isso funciona. Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, que a gente toma o ar, a gente chora. E essa é uma das primeiras ferramentas, um dos primeiros recursos que a gente desenvolve, que é chorar. Porque chorar dá resultado, né? Chorar não dá resultado? Quando você tá com cólica, que você nem sabia que você tava com cólica, você chorava. O que acontecia? A mãe ia lá e fazia uma fralda de água, né? Eu, pelo menos, fazia isso na minha filha. Molhava a fralda, passava o ferro quente, colocava na barriguinha da minha filha, parava de chorar, né? Tá com fome? Chora, que dá resultado. Tá com medo de dormir no escuro? Chora, vai dormir na cama da mãe. Então, chorar funciona. Só que chega uma hora que chorar não funciona mais. Chorar não vai funcionar. E esse lance de, ai, comigo não funciona. Ai, meus funcionários não dão certo. Ah, porque aquilo. Ai, sério, sabe o que é? Isso pra mim é choradeira, desculpa de adulto. Então, a partir de agora, pega o papel e a caneta. Pega o papel e a caneta que você vai fazer, porque assim, ó, essa choradeira só termina quando você assume que você também é responsável por algumas dessas paradas, tá? Então, a partir de agora, você vai eu vou te ensinar a você fazer a sua parte. A sua parte. Eu vou fazer você andar 50% do caminho. 50% do caminho. Os outros 50% do caminho, eu não vou estar presente, mas eu vou te dar o caminho. Pega o papel e a caneta, você vai fazer um contrato com você mesmo a partir de agora. Ó, você vai fazer uma carta. Eu escrevi essa carta tá aqui, ó. Eu vou ler essa carta, quem quiser ir anotando, vai anotando. Quem quiser, não. Se você quiser uma equipe com, no mínimo, 12 certificados para o ano de 2021, se você tem um funcionário, se você tem 2, se você tem 10 funcionários, isso vai funcionar para todo mundo. Então pega um papel e uma caneta e anota. Eu vou passar para vocês um calendário com datas prontas de treinamento. Você sabe por quê? Porque quando a gente quer uma parada, a única coisa que impede a gente de conseguir é a gente mesmo. Tem que ver se a minha vontade é maior do que a minha... Como é que eu posso chamar? Existe uma frase que eu não estou lembrando como que é essa frase agora. A única coisa que me impede de conseguir alguma coisa sou eu mesmo. Então, se você quer uma equipe com 12 certificados no ano de 2021, eu vou te dar o caminho agora. Sempre vai ter aquele cara que vai falar assim, ai Sérgio, mas peraí, não vai ficar caro isso? Não, vai ficar de graça. A única coisa que você vai investir é tempo e dedicação na sua equipe. Se você quiser uma equipe dedicada e uma equipe engajada, você também precisa se dedicar para a sua equipe. Então você vai pegar e vai fazer, você vai anotar aí agora. Eu vou ler aqui, ó. Você vai fazer uma carta de compromisso com você mesmo. Você precisa se comprometer com você mesmo. Eu, fulano de tal, preciso
de uma oficina mais organizada no ano de 2021. Para que eu possa ter menos dores de cabeça e ganhar mais dinheiro. E para que eu consiga isso, eu preciso mudar algumas coisas dentro da minha oficina. E uma delas é funcionários melhor treinados e mais comprometidos. E para que eles sejam mais comprometidos, eu preciso fazer a minha parte e ser mais comprometido com eles também. Para que eu cumpra a minha parte, eu assino esse contrato comigo mesmo, de providenciar as plataformas de ensino gratuito e incentivá-los a entregar os certificados nas datas abaixo. Eu coloquei até data para vocês, gente. Coloquei até data, para vocês saberem o que vai acontecer no ano inteiro. Primeira data de entrega do certificado. Sabe por quê? Porque senão o funcionário, já estou antecipando, ó, antecipação para vocês. Senão o funcionário vai falar assim, pô, mas não deu tempo, pô, mas não deu tempo, pô, mas não deu tempo. Cara, você está em 2020. Você já está traçando o que o cara vai fazer nos próximos 12 meses. Primeira data, 28/1, é uma quinta-feira. Eu selecionei as quintas-feiras, tá? 28/2, 25/3, 22/4, 27/5, 24/6, 29/7, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11 e 26/12. Vocês vão ver que eu coloquei sempre as quintas-feiras. Por quê? Porque você vai desenvolver uma rotina de ou toda última ou toda penúltima quinta-feira do mês você cobrar o certificado do cara. Só que agora eu já vou te falar uma parada que acontece comigo todo mês. Todo mês. E eu não tinha ferramenta para mudar isso. E a partir de agora vamos mudar. Vocês vão colocar uma data para vocês, para despertar no teu celular, ou no teu calendário, ou na tua folhinha. Meu, pega um calendário, põe um calendário na parede da sua oficina, em algum lugar da sua oficina, de preferência num lugar que todo mundo veja, e cola um post-it, ou então pinta de amarelo todas essas datas que todo mundo tem que entregar um certificado. Aí você coloca uma data padrão onde todo mundo tem que entregar certificado para você. Você vai cobrar essa pessoa uma vez por mês, e não vai ser no dia da entrega, você vai cobrar uma semana antes ou 15 dias antes. Então tem lá a data pintadinha de amarelo, ou data com post-it, ou data com qualquer coisa que todo mundo tem que entregar, e você vai pôr a tua data de líder. Você fala, pô, eu sou o líder desse cara, eu já tracei o plano para os caras, já tracei a meta para os caras, e agora eu preciso cobrar. Né? Isso chama-se monitoramento sistemático. Um líder tem que praticar o monitoramento sistemático. Então você vai pegar. Se você vai cobrar o cara na última semana do mês, o que você vai fazer? Se o cara tem que entregar na última semana do mês, o que você vai fazer? Na penúltima semana do mês, você já sabe que você tem que chamar a galera uma vez por mês. E falar assim, galera, olha só, e aí, já entregou o certificado? Não entregou o certificado? Aí o que vai acontecer? O cara que já entregou, pô, vai ficar todo orgulhoso e vai lá, pô, Sérgio, tá aqui, ó, uma cópia do meu certificado. Você pega a cópia do certificado do cara, tá? Não precisa pegar o certificado do cara. E o cara que não entregou vai falar assim, porra, tô em débito. Outra parada interessante. Antigamente, a galera não entregava, a gente ficava bravo. Só que você ficar bravo não vai mudar. Não vai mudar a situação do jogo. Então o que a gente fazia? O que a gente faz a partir de agora? A gente mostra pro cara o que ele está perdendo. A gente mostra pro cara o que ele está perdendo. Olha, fulano, tudo bem, você não entregou, você não vai ganhar essa bonificação. Olha, fulano, você não entregou, se você sair daqui e se você fizer esses cursos que a gente está propondo para você fazer, você vai ser um funcionário melhor treinado, né? E vai ganhar mais. Enfim, quais são os benefícios de o cara se capacitar? Quais são os benefícios do cara ser melhor treinado? Eu não vou ficar aqui elencando, porque senão a gente vai demorar 4 horas de live.
Mas perceberam como que funciona a sacada? Pô, eu quero uma equipe comprometida, mas o quanto eu estou me comprometendo com a minha equipe? Então, pega, revisa essas datas, faz essa cartinha. Vocês não fazem ideia do poder que uma carta dessa tem. Faz um compromisso com você mesmo ali. Coloca os motivos pelos quais você quer uma equipe melhor treinada, uma equipe mais treinada. Porque eu quero ter menos dor de cabeça, porque eu quero uma equipe foda, porque eu quero dar o melhor atendimento da cidade. Porque você sabe os porquês de ter uma equipe mais treinada. Coloque esses porquês na carta. Sabe por quê? Porque o dia que você tiver com preguiça de cobrar a galera, você pega e lê o compromisso que você fez com você mesmo naquele momento. Você fala assim, pô, peraí, verdade, né? É igual casamento, né? O padre não faz você... Eu, fulano de tal, aceito fulana de tal como minha legítima esposa, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Ele tá fazendo você fazer um compromisso ali, cara. Ele tá fazendo você assinar um contrato, fora que você assina a parada ainda. Entendeu? Ele tá pura e simplesmente fazendo você assumir um compromisso. Você fazendo essa carta, você vai estar assumindo um compromisso com você e com a tua equipe. Beleza? Dica de plataforma de ensino, tá? Tem a MTE Thompson, tem um amigo Mão de Peça no Story. Acho que deve ter algum story da SR, do método salvo. E lá a gente tem o link com todas as plataformas de ensino. Mas eu vou falar aqui quais são elas, tá? MTE, que é Oficina do Saber. Tem o amigo Bom de Peça, que é o da ZF. Tem o Mecânico da Nakata. Tem o Rap Expert, que é da Scheffler. Tem a TV Notícias da Oficina. Esse daqui foi os que eu fui escrevendo quando eu lembrei, mas eu sei que tem muito mais. Tem muito mais. Tem o Mecânico Renault, o Mecânico Fiat, o Mecânico... Tem o mecânico para tudo quanto é lado. Tudo isso gratuito. Tudo isso gratuito. A única coisa que você vai precisar investir é o seu tempo e a sua dedicação para a sua equipe, para você incentivá-los a se capacitar, para você incentivá-los a serem mais comprometidos com eles mesmos. E em consequência disso, ele vai ser mais comprometido com a sua empresa. Sacou? Faz sentido isso para vocês? Sacou como não é difícil? Sacou como que se faz a parada? Primeiro a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo, né? A gente fica cobrando engajamento da nossa equipe, né? Mas o quanto a gente está engajado com a nossa equipe, quanto a gente está comprometido com a nossa equipe, quanto a gente está fazendo pela nossa equipe. É muito fácil. Assume um compromisso desse, faz um contratinho desse, já bota as datas, cara, pronto, você já planejou o programa de treinamento da sua equipe todinha do ano de 2021, cara, você não precisa planejar mais nada no que se diz respeito a treinamento de equipe. Tá pronto. Isso que eu acabei de fazer para vocês é o que a gente faz na SR Motors. Tá pronto. Próximo planejamento. Já pula pro próximo. Você entendeu? Você já sabe o que vai acontecer. O Sérgio já antecipou os problemas para você aqui. Beleza? É isso aí, galera. Então, o que eu tinha para falar para vocês no nosso programa de hoje, no programa Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça, e o nosso tema de hoje foi como treinar os meus funcionários. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês tenham pego papel e caneta e anotado toda essa parada aí, porque isso é uma parada que funciona, isso é uma técnica que funciona com a SR Motors, e eu tenho certeza que se você se comprometer, se você fizer essa carta, se você colocar essas datas no papel, eu tenho certeza que você vai ter todos os membros da sua equipe, do seu time, todos os seus funcionários com programa de treinamento já planejado para o ano de 2021. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.